Olá a todos, estamos juntos na neonatologia para falar da doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal, que é associada principalmente à incompatibilidade RH, a presença do antígeno D, que representa o fator RH, tem relação com o fator RH, presente na criança e não na mãe. A mãe desenvolve anticorpos contra o fator RH. E a incompatibilidade ABO, na qual a mãe é O e tem anticorpos anti-A e anti-B, geralmente a criança é A. Incompatibilidade RH. Vamos começar com o mais grave, né? Raramente na primeira gravidez. Por quê? A mãe não tem o fator RH. Por transfusões feto-maternas próximas do nascimento, a mãe adquire uma hemácia, é apresentada uma hemácia RH positiva. E ela vai desenvolver anticorpos contra essa hemácia. Inicialmente da classe IgM, não atravessa a placenta. Depois, IgM será substituída por IgG. Numa próxima gravidez, vai passar IgG pela placenta contra as hemácias com fator RH. Se a próxima criança for RH positiva, sofrerá hemólise intraútero. Então, sangue fetal RH positivo sendo transferido para a mãe perto do nascimento, inicialmente anticorpos de IgM, depois substituídos por IgG. Raramente na primeira exposição haverá doença. Só depois, porque aí IgG atravessa a placenta já numa próxima gravidez. Se for associada à incompatibilidade ABO, há uma certa proteção quanto à sensibilização materna. Espera aí. Se eu tiver uma mãe O negativa e a criança A positiva, eu tenho uma situação ABO, criança mãe O, e uma situação RH, criança RH positivo, mãe RH negativo. Isso não seria ainda pior? Não. O que se afirma aqui é o seguinte: a presença dessa dupla incompatibilidade leva a uma proteção materna contra a sensibilização pelo fator RH. Melhor explicando, quando ela entra em contato com essa hemácia RH positivo do seu feto, do seu recém-nascido, ela, que é O e tem anticorpos naturais anti-A, como essa hemácia A, ela destrói a hemácia A e acaba não havendo tempo para ela ser sensibilizada, a ela mãe, pelo fator RH positivo. Então dizemos que quando eu tenho incompatibilidade RH e também ABO, isso protege, de certa forma, contra a sensibilização materna por aquelas hemácias RH positivo. Se não nada faço, a cada gestação, mais anticorpos, pior a situação de hemólise. Quadro clínico. Eu tenho hemólise, tenho anemia, hepatosplenomegalia, icterícia. Se tenho hemólise, além da anemia, eu tenho reticulocitose no laboratório. E tenho, no recém-nascido, dosagem de anticorpo ligado à hemácia, uma hemólise isoimune, anticorpo ligado à hemácia, exame Cumbis direto, que mostra anticorpo ligado à hemácia, Cumbis direto no recém-nascido, positivo. O diagnóstico pode ser feito pré-natal, no pré-natal, antes do nascimento da criança, dosando IgG anti-D na mãe, ou ainda, uma amniocentese mostrando presença de bilirrubina em excesso no líquido amniótico, está havendo hemólise intraútero. Isso é observado através de espectrofotometria. Quem deve fazer a amniocentese? A mãe tem uma evidência de sensibilização, título de pelo menos 1/16. Há sinais de hemólise ou hidropsia no ultrassom. Hidropsia é acúmulo de líquidos em compartimentos que não deveriam ter líquido, seriam virtuais e se tornam reais com líquido no feto. Acúmulo de líquido em pelo menos 2 é a hidropsia fetal. Isso acontece pela insuficiência cardíaca decorrente da anemia grave. E aí faz aquela anasarca, com acúmulo de líquidos em pleura, peritônio, pericárdio, subcutâneo, a hidropsia fetal e leva à morte. Quanto à capacidade compensatória do sistema hematopoético é excedida, então está havendo hemólise e o sistema hematopoético está tentando compensar. Quando essa compensação é excedida, uma anemia profunda no feto, levando a descompensação cardíaca, palidez, e a descompensação cardíaca levando à anasarca, hidropsia fetal, hidropsia, excesso anormal de líquido em 2 ou mais compartimentos fetais, como pele, pleura, pericárdio, peritônio, placenta, o próprio líquido amniótico.
isso vai levar à morte intrauterina. Precisa tratar a incompatibilidade de RH. Objetivo: evitar a morte intrauterina por anemia ou até por asfixia. E evitar, após o nascimento, a neurotoxicidade do excesso de bilirrubina, da hiperbilirrubinemia. Como é que trata dentro do útero? Medicina fetal. Identificação de uma anemia fetal, ou pelo ultrassom mostrando hidropsia, ou pelo hematócrito do sangue do cordão umbilical, menor que 30, e o tratamento transfusão pela veia umbilical de sangue. Seda com diazepam, mãe e, consequentemente, o feto, e faz uma paralisia fetal, fazendo pancurônio só na veia umbilical para ele não ficar se mexendo, aquela agulha lá na veia umbilical, perigoso, e por ali transfunde. Medicina fetal salvadora. Tratamento quando nasce. Tem incompatibilidade RH, deixa reservado sangue O negativo. Que aí não vai ter incompatibilidade nenhuma quando nascer e cruza com sangue materno para ver se realmente não tem incompatibilidade. Vou acompanhar hemoglobina, hematócrito, bilirrubina sérica a cada 4 a 6 horas ou até menos, dependendo da necessidade. Exsanguíneo, transfusão, trocar 2 volemias. Cada volemia é 80 a 85 vezes o peso do paciente em quilos. Troco duas vezes, troco 85 vezes o peso do paciente, o volume que eu vou trocar, sangue O, RH negativo. Posso até fazer sangue A ou B, RH negativo, nos casos selecionados em que a criança tenha esse sangue e a mãe não tenha anticorpo contra A ou B. Prevenção. O ideal na incompatibilidade RH é que não se chegue a tanto, que a gente previna a sensibilização materna pelo fator RH. Como pode ser feito isso? Fazendo um anticorpo que destrua a hemácia que passou do feto para a mãe antes que ela sensibilize a mãe. Então, vou dar um anticorpo anti-RH, anti-D gama-globulina, ROGAM. O ROGAM deve ser feito na mãe até 72 horas do nascimento. Outro dia eu estava conversando com o obstetra, ele fala que pelas publicações de obstetrícia, apesar do ideal ser até 72 horas, 3 dias, pode-se fazer até 5º, 7º dia. Mas quanto antes, melhor, para diminuir o risco da sensibilização. Faz a anti-D, bloqueia, destrói aquela hemácia antes de sensibilizar a mãe. O ideal é que sejam feitas 2 doses, uma ainda durante a gravidez ali, quando está começando do 2º para o 3º trimestre, começando o 3º trimestre, faz uma dose, alguma transfusão feto-materna intraútero é prevenida, e no nascimento, transfusão feto-materna, faço a 2ª dose até 72 horas do nascimento. Detalhe, eu vou ter que fazer a tipagem sanguínea do recém-nascido. Se ele for RH negativo, não precisa. A gravidade da doença hemolítica, pelo fator RH, tende a piorar a cada nova gestação, ser igual nas próximas gestações, mais branda a cada nova gestação, piorar ou melhorar de forma aleatória a cada nova gestação. Se eu não tratei e ela fez sensibilização, a cada gestação vai ser pior. Letra A. Agora, a incompatibilidade ABO é a causa mais comum de doença hemolítica do recém-nascido. Nessa situação ABO, criança A, mãe O, é muito comum. A mãe O tem anticorpos naturais anti-A e anti-B, e o recém-nascido é grupo A ou B. Se eu tenho hemólise, tenho anemia e tenho aumento de reticulócitos. Tenho o teste de Cumbres direto positivo, anticorpo ligado à hemácia. Só que um detalhe, enquanto que na incompatibilidade RH, o teste de Cumbres, quando ela existe, é sempre positivo, na incompatibilidade ABO, nem sempre o teste de Cumbres está positivo. Ele pode ser de fraco a moderado positivo ou até negativo, mesmo com a incompatibilidade, a hemólise, a icterícia, a anemia acontecendo. Então não se fie no Cumbres direto positivo para dar diagnóstico de incompatibilidade ABO. Normalmente está positivo, mas pode ser negativo. E aí aquele teste do Eluato costuma ser positivo na incompatibilidade ABO. Tratamento. Tem icterícia? Fototerapia. Icterícia grave, sinais de quernícteros, não resposta à fototerapia, exsanguíneo transfusão, sangue O, igual ao da mãe. E o mesmo RH do recém-nascido. Não vou fazer um RH positivo se o recém-nascido for negativo. Exsanguíneo transfusão, indicação plena, já que há riscos com a exsanguíneo transfusão,
Criança que mostra alteração neurológica, sinal de Kernicterus, exsanguíneo transfusão total está indicada. Questão: que terapia, além da fototerapia, pode ser instituída caso a bilirrubina chegue a níveis alarmantes em pacientes com anemia hemolítica autoimune, como forma de evitar a exsanguíneo transfusão total? Então quer dizer que eu posso fazer alguma coisa além da foto antes de chegar na exsanguíneo transfusão total? Seria a exsanguíneo parcial, fenobarbital, imunoglobulina intravenosa, imunoglobulina intramuscular. Na hemólise, a imunoglobulina intravenosa pode ajudar. Vai diminuir a destruição das hemácias. Então, eficaz para reduzir a bilirrubina em pacientes com anemia hemolítica e como direto positivo, que tem anticorpo ligado à hemácia. Eu vou fazer imunoglobulina intravenosa e vou criar novos complexos antígeno anticorpo a serem depurados pelo baço e eu vou diminuir a destruição das hemácias. Perfeito. Infecção congênita também pode se manifestar com hemólise, icterícia, hepatospleno, só que nesse caso a destruição das hemácias é por ação direta do agente infeccioso. Então eu não tenho anticorpo ligado à hemácia, como direto não será positivo, será negativo. Questão: recém-nascido a termo, com peso ao nascer de 350, bom peso, começa a icterícia com 18 horas de vida. 18 horas de vida, menos de 24 horas com icterícia, é icterícia patológica, geralmente por hemólise. A tipagem sanguínea materna é O negativo e o recém-nascido é A positivo. Opa, tem uma situação ABO e uma incompatibilidade RH. O que será que está causando a hemólise? Cúmbio direto negativo. Bem, se o cúmbio direto é negativo, não dá para ser incompatibilidade RH, mas pode ser ABO. Então, eu tenho icterícia fisiológica com menos de 24 horas de vida? Não. Doença hemolítica pelo RH, o cúmbio direto é negativo. Doença hemolítica pelo ABO pode ser. Criança é A, mãe é O. Mesmo com cúmbio direto negativo, não afasta. C está certa. Pelos dois, não, porque o cúmbio direto é negativo. Deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, não pensaria nesse momento. Letra C, o gabarito, incompatibilidade ABO. Ao examinar um recém-nascido em alojamento conjunto que se apresenta ictérico, que característica manteria a hipótese de icterícia fisiológica? Predomínio de direta? Não. Início com 12 horas de vida? Não. Nível sérico de indireta de 18 com 28 horas de vida? Não. Pico em torno de 60 horas, 2 dias e meio? Perfeito. Icterícia persistente depois de 15 dias, aos 15 dias? Não. Então, pico em torno de 60 horas fala a favor de icterícia fisiológica. Recém-nascido a termo, peso de nascimento 2,680, apigar primeiro e quinto minuto 9,10. Permaneceu em alojamento conjunto, não apresentou intercorrências, recebeu alta com 48 horas de vida, pesando 2,400. A mãe primigesta procurou o pronto-socorro 2 dias após a alta, referindo que o bebê chora excessivamente. Ao exame, choroso, ictérico em face, tronco e raiz de membros, mucosas semiúmidas, pesando 2,320. Geralmente eu espero que a criança perca 10% do peso nos primeiros dias de vida, na primeira semana. Ele perdeu, saiu de 2,600, foi para 2,320, perdeu um pouco mais que 10%. E está ictérico. Qual é a causa? Icterícia do leite materno. A gente está aí com quantos dias de vida? 4 dias, né? Recebeu alta com 2, mais 2, 4. 4 dias de vida. Muito cedo para a icterícia do leite. Icterícia da amamentação relacionada ao aleitamento. Chora muito. Dificuldade de mamar. Possibilidade sim. Isoimunização RH. Vamos ver aqui se dá alguma pista para isso. Nada que fale a favor disso. Icterícia por deficiência congênita de glucuronil transferase. Atresia de vias biliares. A descrição que eu tenho aqui é de um excesso de perda de peso, algum grau de desidratação. Vou pensar primeiro na icterícia do processo do aleitamento que não está adequado, icterícia da amamentação. Recém-nascido com 20 dias de vida em aleitamento materno exclusivo apresenta icterícia clinicamente evidente desde o 5º dia. Exame físico ativo, corado, ictérico, 2 cruzes até a zona 3 de Kramer, ausência de visceromegalias. Então, mais de 2 semanas de vida, ictérico. Exames mostram bilirrubina de 15, indireta de 14,9. Mãe O negativo, recém-nascido B positivo. Teste de cúmbio direto negativo. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Então, olha só. A gente tem aqui
uma icterícia que começou no 5º dia de vida, falando um pouco contra a hemólise. Apesar da criança ser B positivo e a mãe O negativo, como direto é negativo, falando contra a hemólise. Podia ser incompatibilidade BO, né? ABO, mas do B e do O, B da criança, O da mãe. Mas a icterícia começou tardiamente. Qual a principal hipótese para essa icterícia, já com 20 dias de vida? Compatibilidade ABO, atresia de vias biliares, predomina a indireta, né? Incompatibilidade RH, galactosemia. A icterícia, onde eu não consigo identificar uma causa bem evidente. Uma criança que vem mamando bem, já está lá com 20 dias de vida, pensar na icterícia do leite materno. Recém-nascido de parto normal a termo apresenta icterícia com 24 horas de vida, mãe O positivo, recém-nascido A positivo. Exame físico descreta icterícia em face e parte superior do tórax. Bilirrubina de 12. Cumes direto, fracamente positivo, presença de esferócitos na lâmina de sangue periférico e teste da fragilidade osmótica negativo. Hipótese diagnóstica é eliptocitose hereditária, esferocitose hereditária, doença hemolítica isoimune RH, isoimune ABO, deficiência congênita de piruvato quinase. Vamos voltar aqui. A termo, icterícia com 24 horas de vida, patológica. Mãe O, recém-nascido A positivo. Há uma possibilidade de uma incompatibilidade ABO. Icterícia na face e parte superior de tórax, já tem 12 de bilirrubina com 24 horas de vida. Cumes direto, fracamente positivo. Esferócitos na lâmina do sangue periférico. Criança A, mãe O, o cumes direto está positivo, embora fracamente positivo, mas está lá, doença hemolítica pelo sistema ABO. Recém-nascido, Apgar 910, a termo, pesou 3.600, aleitamento materno exclusivo, apresentou icterícia e necessitando de fototerapia no 3º dia de vida, quando apresentava peso de 3.100. Os exames laboratoriais afastaram a hipótese de infecção, incompatibilidade sanguínea e deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Qual é a conduta indicada agora? Introduzir fórmula láctea, iniciar hidratação, estimular o aleitamento, suspender o aleitamento, oferecer glicose a 5% por via oral. Vamos voltar aqui. Ó. Li muito rápido, né? Em aleitamento, icterícia, necessitando de fototerapia já no 3º dia de vida, quando perdeu muito peso. Então, posso ter aqui uma icterícia pelo processo do aleitamento. A ideia é estimular o aleitamento materno, letra C. Recém-nascido a termo, com 22 horas de vida, apresenta durante o exame físico diário icterícia. Menos de 24 horas com icterícia, vou pensar em hemólise. Começa na face e vai até o tornozelo, até a zona 4. A mãe, sem gestações anteriores, é O negativo e o pai A negativo. Não tem incompatibilidade de RH, pai negativo, e mãe negativa, a criança vai ser RH negativo. O pai é esse? Então, a criança será RH negativo. Pai A, mãe O, a criança pode ser A. E aí há uma incompatibilidade ABO. É correto afirmar que a mãe deve receber imunoglobulina anti-RH pelo fato de ser O negativo. Não, mas o pai é negativo também. Não há necessidade de nenhuma intervenção, icterícia fisiológica, com menos de 24 horas. Contagem de reticulócitos e a dosagem do hematócrito e hemoglobina do recém-nascido não ajudam ou ajudam a mostrar anemia, reticulocitose. Exclui-se doença hemolítica pela ausência de sensibilização prévia. Não é RH, é ABO aqui, provável. O teste de cumes direto, muitas vezes, é de difícil interpretação nesses casos. Na incompatibilidade ABO, sim, o cumes, às vezes, é de difícil interpretação. Perfeito, letra E, é o gabarito. Com relação ao exame físico do recém-nascido a termo, nas primeiras 24 horas de vida, considere as seguintes afirmativas. Ao avaliar a frequência respiratória, a ocorrência de períodos de apneia não deve preocupar o pediatra. Está fazendo apneia, mas tudo bem, né? Não, errado. Para marcar o que está certo. A ausculta de sopro cardíaco tem menor importância no período neonatal do que em qualquer outra época, já que recém-nascidos podem ter anomalias cardíacas graves sem sopro. Verdade. E que fenômenos funcionais, como o fechamento do canal arterial, podem gerar sopros cardíacos transitórios. Também verdade. Então, número 2, perfeito. 2 está certo. Marca aí, 2 está certo. A icterícia é extremamente comum em recém-nascido, devendo-se à imaturidade na conjugação hepática da bilirrubina e não requer, nesse momento, a realização de nenhum exame complementar para esclarecimento diagnóstico. Depende do grau de icterícia. Então, errado. Manchas mongólicas consistem em lesões pigmentadas azul acinzentadas, geralmente com localização lombosacral, que, quando presentes,
requer a realização de exames complementares para exclusão de espinha bífida oculta, errado. Uma lesão na região lombosacral com pelos, né, pelificada, aí sim, mas uma mancha mongólica, nessa região lombosacra onde ela é comum, nada para fazer. Então, errado. O corrimento vaginal, em geral, esbranquiçado e mucoso, é comumente encontrado em meninas e não tem significado patológico no nascimento. Perfeito. D5 está certo. Então, está certo 2, está certo 5. E assim a gente encerra essa aula, onde a gente falou de eritroblastose fetal, doença hemolítica, perinatal, pela incompatibilidade RH e ABO, e a gente aproveitou para fazer questões, incluindo também questões de icterícia. Quem sentiu falta da aula de icterícia ao fazer essas questões, vai lá no vídeo e assiste a aula de icterícia também. Até a próxima, amigos.